senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, componentes da mesa, meu querido amigo e irrequieto senador Magno Malta, senhoras e senhores aqui presentes, telespectadores da Rádio Senado, da TV Senado, da internet que nos assistem Brasil e mundo afora, eu quero, na minha primeira palavra, dizer da minha alegria de estar aqui quando celebramos hoje os 50 anos da Igreja Cristã Maranata. À luz da longa duração das religiões, esse período representaria apenas um breve tempo para a profusão de atividades sociais e eclesiásticas mantidas pela vossa Irmandade. Tais virtudes, entretanto, merecem ser tão reconhecidas quanto elogiadas e destacadas, dada a expressiva projeção na formação espiritual do povo brasileiro. Como sabemos, a Igreja Cristã Maranata é uma corrente evangélica com orientação pentecostal. Fundada em janeiro de 1968, já conta hoje com mais de 9.000 templos em todo o país. Essa aceitação e esse entusiasmo é fruto de um avivamento ocorrido no Brasil na década de 1960, quando fiéis de diversas igrejas protestantes tradicionais começaram a renovar o entendimento das palavras do Senhor. Nessa teia de novos entendimentos, a palavra Maranata tornou-se um patrimônio espiritual. A partir daí, a igreja expandiu-se muito por todo o Brasil e pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, no Espírito Santo, em Minas Gerais, nas gestões de seus presidentes, Manuel de Passos Barros, Eduardo Dodge e Gildelti Gueiros. Aliás, eu queria fazer um agradecimento à nossa cantora, que fez aqui um belíssimo um canto do nosso hino nacional brasileiro. A ela também o nosso agradecimento. E quero dizer que não somente isso, graças à Missão Internacional Cristã Maranata, a Igreja também atua em países das Américas, Europa, Ásia e África. Por força desses laços, consegue manter relações de comunhão e cooperação com a Igreja do Oriente Médio, Europa Oriental e Ásia Central, além do subcontinente indiano. Além disso, a Igreja Maranata é uma congregação atual, moderna, que se utiliza de novas tecnologias para alcançar os seus fiéis onde quer que estejam. Suas transmissões via satélite cobrem do norte do Canadá ao sul da Argentina, praticamente todo o continente americano. Por vezes, o sistema é igualmente empregado para transmissões à Europa Ocidental e partes da Europa Oriental. Diante disso e desse monumental trabalho religioso, e para encerrar minhas palavras, gostaríamos de, uma vez mais, reiterar nossas mais sinceras congratulações pelo 50º aniversário da Igreja Cristã Maranata. Por fim, temos convicção de que o Brasil laico e religioso, estima enorme apreço pela instituição, destacando sua expressiva contribuição para a retomada de valores que parecem ter sido, lamentavelmente, esquecidos por muitos nesse grande e querido país chamado Brasil. Agora, eu quero ainda registrar a presença do senador do meu querido Ceará, ex-governador, várias vezes, e grande gestor público, o senador Tasso Gereissati,
da minha querida amiga, companheira, senadora Rose de Freitas, e do senador José Medeiros, que também se encontram aqui nessa sessão. E agradecendo mais uma vez a Deus por estarmos todos aqui, concedo a palavra ao primeiro requerente dessa sessão solene, o subscritor, senador Magno Malta. Tem a palavra, Vossa Excelência. A Deus toda a honra e toda a glória. Esse momento é ímpar na minha história, e penso que ímpar na vida de maioria absoluta daqueles que aqui vieram. Eu vou fazer 20 anos que estou nesse parlamento, 4 anos na Câmara dos Deputados, e vou fazer 16 anos nessa casa. E não me lembro, busca nos anais da casa, de termos tido aqui ou na outra casa, com um plenário absolutamente maior do que o nosso, uma sessão solene, onde se rende homenagens, tão disputada, tão frequentada, e de forma tão respeitosa, reverenciada, por aqueles que aqui adentraram e aqui vieram dos seus estados, para poder dizer a Deus, graças a Deus, muito obrigado, orgulhosos estamos pela trajetória dos 50 anos da Igreja Maranata. A palavra de Deus diz: rogai ao Senhor da seara, para que levante obreiros para a sua obra. Recordo-me, pois, quando Jesus saiu depois de uma noite de oração. Jesus então sai e chega às margens, chega à praia e começa a convocar os seus após uma noite de oração. Jesus poderia ter convocado escribas, chamado escribas, e até alguns fariseus que eram honestos no seu farisaísmo, e assimilariam muito rapidamente aquilo que Jesus queria em apenas 3 anos. Mas Jesus resolveu buscar homens iletrados, sem qualquer base teológica judaica daqueles dias. Homens que, aparentemente, do ponto de vista humano, teria dificuldade de assimilar com rapidez aquilo que Jesus lhes daria em apenas 3 anos, num seminário de 3 anos ou num Manaim de 3 anos. Mas eles foram chamados não pelo que eram, porque Jesus precisava de coitadinhos com ele, porque Jesus precisava de pescadores, porque Jesus precisava usar uma parábola sempre e usar a figura dos mais simples de pescadores, porque pescador se tornaria o símbolo do cristianismo. Nada por isso, imagino eu. Mas eles foram chamados não pelo que eram, mas por aquilo que poderiam vir a ser nas mãos de Deus. Há 50 anos atrás, Deus poderia ter chamado um homem doutor, mestre, no conhecimento das proposições e linhas teológicas no que diz respeito à doutrina das últimas coisas, ou seja, a Maranata, vem Senhor Jesus. Homens teólogos, homens escritores, homens profundos no livro do Apocalipse. Já há 50 anos eles já estavam presentes, eles já existiam. Mas a Bíblia diz que Deus chama o menor lá da malhada. Pega o menor e tira o menor e atribui a ele. E não foi há 50 anos atrás que Deus foi buscar um catedrático na doutrina das últimas coisas. Deus, não foi há 50 anos atrás que Deus foi buscar alguém que já se destacava como pregador, alguém que tinha a capacidade de juntar as multidões e fazer com que eles as ouvissem. Não, Deus foi buscar um dentista, um homem respeitado na sua profissão, um professor de todos, professor de universidade, o conhecido dentista, o conhecido odontólogo, que foi o nome mais bacana que arrumaram para tirar o nome de dentista nos tempos modernos, um dentista daqueles dias, odontólogo hoje.
tirou ele da malhada, não pelo aquilo que era, Deus sabia disso tudo, mas não pela honra que ia proporcionar, mas ele foi chamado não por aquilo que era naqueles dias, um dentista tão somente, mas foi chamado por aquilo que poderia vir a ser nas mãos de Deus. E aquilo que poderia vir a ser é o que se desenhou no mundo inteiro. Olha ali e vejo o pastor Amadeu e fico me pensando aqui, pastor, o senhor que na igreja está há 47 anos, no terceiro ano de vida da igreja, a Bíblia diz que nós não devemos, senhor presidente, desprezar os dias dos pequenos começos. Os pequenos começos são difíceis. É como que reconstruir ou construir o muro. Aparecem os latoeiros, aparecem os sambalates, e os latoeiros continuam aparecendo todos os dias na vida daqueles que se propõem a fazer uma guerra aberta, debaixo do sol, com Satanás, a sua trupe, as suas legiões, com a única intenção de resgatar vidas e pessoas para devolver-lhe a existência, para que elas, além de receber o carinho e o abraço, sejam lavadas no sangue de Jesus. Eu me lembro que eu cheguei ao Espírito Santo muito jovem, presidente. E como todo menino pobre, comedor de rapadura no Nordeste, eu nunca gostei muito de rapadura. E eu agradeço a Deus porque sou de uma família de diabéticos. E eu sou o único que não sou da minha família. Acho que é porque a família tinha propensão. Os irmãos ainda comiam rapadura demais, foi para o sangue. E para o meu não veio. Mas mesmo assim, eu me lembro na escola pública de saudosa memória, quando nós cantávamos o hino nacional. O Brasil precisa tanto disso. Quando nós aprendíamos o hino da bandeira, o hino das armas. Quando nós aprendemos educação moral e cívica. Respeitava a família, se respeitava o professor. Tinha um dentista que ia na minha sala, de mês em mês, para perguntar quem está com o dente estragado. Quem está com o dente estragado? Eu me apresentava quase que sempre, porque arrancar o dente significava ficar 8 dias sem vir na escola. E o dentista não estava nem aí, arrancava meus dentes. E eu cresci, e eu usava uma chamada rote, que já era um negócio chique. E eu usava um rote. Quando eu cheguei em Vila Velha, meu irmão me apresentou uma dentista de Guarapari, que disse que ia fazer uma ponte fixa em mim. Ela foi fazer essa ponte fixa, fez numa tarde de domingo, cerrou meus dentes, cerrou tudo, moldou, numa tarde estava pronto. E meus dentes quebrou tudo, senhor presidente. E as pessoas olhavam e falavam, ou bota dentadura ou morre. Ou põe dentadura e não tem jeito, aí eu ia no dentista, amigo, é arrancar. Eu prefiro morrer. É arrancar dentadura, eu morro, mas eu não boto. Fui num dentista em Vitória, que me deu um grande conselho, e um homem renomado. Ele disse, só tem um homem que pode te ajudar, te dar um diagnóstico perfeito. É o professor dos professores. Quem é? É o pastor Gedeuti, da igreja Maranata. Eu, inocentemente, ele disse, olha, eu não sei se você pode pagar. Eu acho que você não tem condição. E ele estava certo. Eu marquei a audiência com o dentista, doutor Gedeuti. Marcou e me recebeu. Foi a primeira vez que eu vi portão elétrico. Abriu de longe, fiquei até com medo. Fui encostando, abriu. Verdade. Aí foi a primeira vez que eu vi vidro fumê também. Esse homem só atende a nata do Espírito Santo, a boca trata aqui. Bom, o resto da nata é soro, né? Chegou o soro, o resto da nata. Aí, é o senhor que é esse pregadorzinho dessa igreja aí? Falou para mim. Falei, sou eu. Senta aí. Sentei. Abre a boca. Olhou assim e falou, sai da cadeira. Você não tem como pagar isso aí, não. Mas o cara nem botou a mão em mim. Falei, doutor, mas senhor, não tem, não, você não tem jeito, não. Você não tem como pagar isso, não. Vai lá para fora, falou comigo.
Falei, doutor, eu me fui... Vai lá para fora, rapaz. Falou comigo. Vem cá. Olha aqui. O portão abriu. Está vendo aquele carro que está entrando lá? Falei, estou vendo. Fica lá fora, que o seu tio está chegando para ser clinicado por mim. Falei, não, pastor. Eu sou do interior da Bahia. Eu não tenho parente aqui, não. Eu cheguei aqui faz pouco tempo. O homem é tio seu. Por favor, sente lá fora. Falou para mim. Então, tá bom. Eu fui. Sentei. Fiquei lá. Aí me arrisquei e perguntei para a moça, moça, quem é aquele homem do carro preto que saiu carregado por 2 homens? Ela disse, o senhor não conhece, não? O senhor não é daqui, não? Não conheço, não. Ela disse, aquele é o doutor Jônio dos Santos Neves, dono do café todo do Espírito Santo. E aquele da cabeça branca é o filho dele, é deputado federal. Eu falei, como é que ele está falando que ele é parente meu? Ela falou, não sei, ele falou que ele é parente do senhor? O senhor não é parente dele, não? Eu falei, não. Então não estou entendendo, não, senador. Eu esperei. Quando o homem foi embora, ele falou, entra. Entrei. Falou, ó, o seu tio acabou de sair daqui agora e falou comigo que pudesse tratar dos seus dentes. Isso vai demorar. É muita porcaria aí. Uns 2 anos, mais ou menos. Você pode vir aqui uma vez por semana? Eu falei, uma vez só. Tudo bem? O seu tio disse que vai lhe ajudar. E todo tio rico seu que chegar aqui vai lhe ajudar, falou para mim. Falei, eu vou orar para Deus mandar os tios. Tá. Já que eles vão me ajudar. O homem começou, sentou, fez um desenho e falou para mim, eu vou precisar fazer uma cirurgia em você. Preste atenção. Eu vou colocar uma haste aqui dentro. O que eu vou fazer nessa cirurgia não serve para agora. O da agora eu vou fazer, vou mudar essa realidade. Mas a ciência vai avançar muito e tem avançado na minha área, nessa área, na tecnologia. Se quando ela chegar no ápice, você tiver condição, é essa cirurgia que vai te ajudar. Passei 2 anos. A vida foi embora. Eu me tornei íntimo desse homem. Para aqueles que pensam que, num momento como esse, dentro de um processo eleitoral, o comportamento é oportunista, registro que a minha amizade com esse homem, eu tinha apenas 22 anos de idade. O que ocorreu é que a vida passou. Quando eu cheguei ao Senado da República, naquele ano, o Bremerkamp recebeu o Prêmio Nobel de Odontologia. Um ortopedista que descobriu o implante sem ser dentista. Esse homem recebeu o Prêmio Nobel. E 2 odontólogos do Brasil foram fazer doutorados no exterior e lá encontraram o Bremerkamp e ele era fascinado pelo nosso hospital de Bauru de lábios laporinos. E ele queria vir ao Brasil. E ele deu a primeira franquia a esses 2 brasileiros em São Paulo. Quando lá cheguei, fui examinado. Queria fazer o tal implante. Eles me examinaram, reuniram comigo e disseram, vem cá, algum dia você fez alguma cirurgia? Eu disse, fiz. Quem colocou a haste aqui dentro? Eu disse, doutor Gedeuti. Quantos anos tem? Eu digo, eu tinha 23 anos de idade. E ele disse, ele e os assessores, nós só temos condição de fazer o seu implante, porque ele fez essa cirurgia com base no que foi implantado na sua juventude. Para aqueles que acham que é oportunismo, meramente oportunismo, está aqui junto, infelizmente ou felizmente, no limiar de um processo eleitoral, registro que a minha relação, a minha amizade, a minha gratidão a esse homem profeta, servo do Deus Altíssimo, boca de Deus aqui, está acima de uma relação de oportunidade. Sempre me tratou como filho. A mim emociona ver uma sessão com esse quantitativo, esse qualitativo, a maneira respeitosa como as autoridades tratam nesse momento, 50 anos dessa gêstia do reino de Deus,
nada mais, nada menos do que proclamando vida. Se atacada foi um dia, é porque futucou o inferno. E quem mexe com o inferno tem que esperar a reação, porque se a reação não vier, a igreja está errada. A reação vem. Não conheço um profeta na palavra de Deus que não foi atacado pelo poder vigente. Não conheço um profeta na palavra de Deus que não foi afinetado pelo poder vigente, que tentaram cuspir e tentaram calar ao longo dos anos nas suas arenas a mensagem sublime, sagrada e salvadora do Evangelho. E se atacada foi um dia, nada mais foi do que a mesma arena na tentativa de calar uma obra levantada há 50 anos atrás. E nós, em alto e bom som, que conhecemos a palavra, as promessas que nela estão de pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, assim se dará aos últimos dias, podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.